Muito bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à doutora Regina Baruch, da Universidade de Mato Grosso do Sul, ao ONERE, do Sindicato Metalúrgicos do ABC, ao Queto Riab, do Sindicato dos Servidores Públicos de São Bernardo, por eu poder estar presente aqui hoje palestrando com vocês. Porque foram graças a essas 3 pessoas que eu consegui retornar ao Brasil com vida. Agradecer ao convite da professora Cláudia Vanderlei por estar aqui também e a presença do professor Saiu. Muito obrigada. Bom, vamos lá. É uma temática realmente bastante complicada, delicada, falar sobre a mulher num país em situação de guerra. Mais complicada ainda para mim como jornalista e não ativa, assim dizer, né? Eu estava lá apenas como uma observadora e no fim acabei até me envolvendo além do que é profissionalmente permitido. O retrato que eu faço é sobre a questão do conflito que gerou uma guerra em Mali, que hoje fala-se em paz, mas a região norte ainda é uma região bastante complicada e conflitante. Há 2 visões de como surgiu esse conflito. Há a visão francesa e há a visão da imprensa maliana. Na visão francesa, a Líbia é a principal culpada, né? Para os jornalistas, o principal culpado disso tudo, o provocador dessa crise, foi a especulação que houve muitas incursões de grupos de empresários chineses na região norte, na exploração desde 99 sobre o surgimento, a possibilidade de petróleo naquela região e a terceirização, tanto da pesca, da agricultura e hoje dos serviços. Para a visão francesa, a Al-Qaeda e a Sharia é o principal causador de toda a desgraça que acontece no Mali. Para a imprensa mariana, além das questões ambientais, tem a riqueza daquele solo. Mali é o 7º país do continente africano e é um dos mais ricos em minérios. Apesar do seu povo não ser o povo maliano é um povo bastante espirituoso, ligado às questões culturais, musicais, artísticas, eles estão, é uma população pobre em cima de uma área extremamente rica. Tem os bolsões verdes, e na última seca, que aconteceu em 2006, houve bastante perda na questão da agricultura, então hoje sofre com a escassez de alimentos também, além de toda essa exploração geográfica. Para a visão francesa, nós temos o apoio da ONU. Para a imprensa, é uma via de duas ilhas, uma que vai e outra que vem. Por quê? Ao mesmo tempo que eles exploram o país, eles tiram com uma mão e estão entregando com a outra. O problema do Mali não é os malianos. Bom, para a França, eles nunca deixaram de investir em novas tecnologias. Para a imprensa maliana, a defasagem tecnológica é bastante visível. Tanto que, numa área de conflito, que começou em janeiro de 2012 e agravou em janeiro de 2013, nós tínhamos uma internet de ponta. Porque tem uma regulamentação que eu não entendo muito, não é minha área de tecnologia, que diz que em países de conflito a prioridade é a comunicação dos exércitos que estão lá dando apoio. No caso, o exército francês tinha a melhor tecnologia para se comunicar com o mundo inteiro, menos nós, jornalistas estrangeiros e jornalistas locais, porque tudo que nós publicávamos era vedado, censurado, proibido. O site Mali Web, aconselho vocês a acessarem de vez em quando, é um site totalmente controlado pelo governo maliano. Já estou falando coisa que nem posso falar. Vamos partir. Próximo. As vítimas invisíveis, que é o foco dos meus textos, que são as mulheres, as crianças, os idosos. Eles passam por um processo de imigração espantoso, desfazem de tudo, porque a violência que é dirigida a esses grupos é desumana.
E ela não parte só dos rebeldes, porque os tuaregues, uma população de 12 milhões, é apenas 2%. Todo mundo acha que o exército francês ele é o salvador da pátria, mas como todo ser humano, ele é vítima de uma má índole. E a agressão também parte do exército francês, principalmente se tratando das mulheres, das meninas. Nós vimos 2 casos de jovens que foram espancados porque o exército francês disse que aquele menino fazia parte do grupo de rebeldes. E na verdade o menino não fazia parte do grupo de rebeldes, ele estava apenas no campo cuidando de meia dúzia de gatos que haviam restado de toda aquela crise que o país está sofrendo. E ao voltar para casa, a mãe não soube justificar que local ruim ele estava, porque ele estava, e ele apanhou do exército francês. A multiplicação das vozes. Bom, quais foram as estratégias que essas mulheres conseguiram fazer para poder ser visibilizadas? Primeiramente, elas saíram da sua zona de conforto. A partir do momento que as suas áreas de agricultura, porque a região norte é uma região de agricultura, de gás, além das corporações francesas que estão lá para extrair os minérios, as mulheres têm lá o seu subsustento. Quando um grupo de rebeldes chega e diz: você está conosco ou está contra nós? E as famílias não respondem de pronto, um dos membros da família é assassinado e jogado no poço. O que acontece? A água é a fonte de vida. Sem água, nada ali pode sobreviver. Essas mulheres são obrigadas a emigrar. Para a região sul, que já é uma região mais populosa, Bamako está apontado com o exército e as ajudas dos outros países, como a Nigéria mandou um grupo, o Níger mandou outro grupo, tinha mais soldados do que pessoas, que marianos, que residentes, elas iam para o Senegal, um vizinho mais próximo. Porque no Níger eram regiões de acampamentos. Muitas delas diziam que ali também não era seguro para os seus filhos. E Senegal, como sendo conhecido como primo rico, elas iriam para lá para poder ter a possibilidade de fugir daquele conflito, daquela violência toda. E foi aí que chamou a atenção, principalmente da imprensa senegalesa. Mas chamou a atenção em que sentido? Agravou ainda mais a crise econômica do Senegal, porque eram 2.000 famílias num país que é menor que Campinas. Eram 2.000 famílias morando em áreas invadidas, terrenos, campos de futebol que eram utilizados como moradias provisórias. E como elas não falavam francês, não falavam Wolof, que é a primeira língua, para assim dizer, do Senegal, elas não tinham nem como se comunicar, não poderiam ir para o mercado de trabalho, e os idosos, obviamente, também não podiam trabalhar, então eles viviam da ajuda humanitária. As ONGs europeias davam o seu apoio na medida do possível, e essa imigração é que deu voz ao que realmente estava acontecendo com essas mulheres. Uma das mulheres que nós entrevistamos, ela veio de Sikossou, e disse para nós que, além do seu pai ter apanhado e sido resgatado pelos rebeldes para fazer parte da luta armada, ela teve a sua filha brutalmente violentada na frente de toda a família. Então, assim, para ela a possibilidade de continuar naquele sítio era humanamente impossível. E ser mulher não é fácil em nenhum lugar do mundo, segundo a ONU. E, segundo a Human Rights, ele coloca que 66% das mulheres fazem todo o trabalho e apenas 1% delas são proprietárias. 14 milhões de meninas noivaram nos últimos anos. O nascimento de crianças entre mulheres de 15 e 19 anos é que corre a grande oportunidade. 60 milhões de meninas são assaltadas, agredidas, violentadas a caminho da escola. 70 milhões de meninas com idade entre 6 e 12 anos não frequentam a escola. Esse pontuamento final
retrata que de 2012 a 2013, muitas meninas, crianças, ficaram fora das escolas. O impasse político embarca os vizinhos. Bom, outro retrato que nós vimos lá, no caso de uma creche. Em Bamako há uma grande creche que tem uma parceria com algumas entidades europeias de adoção de crianças. As mães morrem dentro dessa estatística da Human Rights. Parto prematuro, a criança fica órfã. O que acontece com essas crianças? Essas instituições mandam uma verba. Aqui no Brasil nós diríamos que estariam comprando crianças. Lá já é visto de uma outra forma, é uma ajuda humanitária. O casal que quer adotar uma criança numa creche mariana, ele tem que fazer um tipo de um carnê da Casa Bahia. Todo mês ele tem que fazer uma contribuição e ficar na fila de espera. A preferência são meninos, óbvio, e recém-nascidos. As crianças maiores, infelizmente, ficam por lá, como acontece aqui no Brasil. Com o conflito e o aumento de crianças órfãs, porque morre pai devido à guerra, o governo cortou essa verba. Então, não preciso dizer a situação que contava essa única instituição que estava abandonada, sem recursos para água, alimentação e coisas básicas. Como se fazer visível? Eu, como uma simples jornalista, fugindo de uma zona de guerra, única mulher brasileira, num espaço em que, na semana que nós chegamos, 2 franceses haviam sido sequestrados, tanto que quando eu estava na Europa em novembro, os franceses que haviam sido sequestrados no início do ano, seus corpos estavam chegando na França naquela semana. Não tive muitas oportunidades para relatar o que aconteceu lá, principalmente aqui no meu país, que quando eu voltei para o Brasil, eu entrei em contato com o Ministério da Mulher, uma assessoria de imprensa, eu articulei todos os meus amigos jornalistas para ver o que eles poderiam me ajudar, e infelizmente o silêncio foi eminente, e o Ministério disse para mim o seguinte: nós não temos relações comerciais com o país, nós não queremos entrar em conflito diplomático. Qual foi a minha mobilização? É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Palestrei em várias cidades, palestrei para grupos de mulheres, falando sobre essas outras mulheres que estão invisíveis no mundo. Por minha surpresa ou não, diversas pessoas, algumas aculturadas, outras nem tanto, não sabiam da existência de um país chamado Mali, e nem das possibilidades que essas mulheres também são mães, são filhas, são avós, são geradoras de vida e produtoras de economia. Eu criei um blog, que é onde hoje eu tenho 40 mil acessos, e nesse blog tem meu diário de bordo. No meu diário de bordo eu relato o dia a dia do que nós passamos lá. O uso da burca, como eu passei invisível diante de tanto medo que os espanhóis e os franceses estavam, né, por ser uma mulher negra, eu era invisível dentro de um país extremamente muçulmano. E esse blog ele foi republicado na Argentina e pelo um site francês de união de ajuda humanitária. Então aqui são alguns relatos que eu falo. Quando veio a primeira chuva, nós estávamos numa seca, veio a primeira chuva. Teve um lado positivo, que nós estávamos precisando de água, principalmente para beber, para escovar o dente, que é a pior coisa do mundo é dormir sem escovar o dente hoje. E a questão do saneamento básico, que eu falo. Aqui no Brasil, eu luto para ser reconhecida como ser humano, porque ser negro no Brasil é ser ninguém. E lá eu lutava para ser mulher. Então são lutas assim, bastante... Qualquer lugar do mundo a gente sempre vai ter uma bandeira para lutar, né? E a questão também que hoje eles colocaram a MINUSMA, que é essa missão multidimensional integrada juntamente com a Unesco,
que é para ajudar na seguridade dos políticos que estão lá chegando, que estão reconstruindo, porque até o apoio humanitário do Brasil que havia lá estava fechado há mais de 6 meses, hoje está vindo só retornar, e a restauração do patrimônio, que foram os patrimônios que foram destruídos. Enfim, aqui é uma foto, porque nós andávamos muito a pé, de um grupo de mulheres que estavam na Machamba, voltando para sua casa, e o último e-mail que eu recebi em 2013, na última entrevista que eu dei para a Rádio de São Paulo. Então, uma imagem fala mais que mil palavras. Muito obrigada.